Está começando agora Raízes Podcast, o seu programa semanal. A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui estamos novamente, Raízes Podcast. Quero agradecer aí a cada um que se inscreveu, que ativou o sininho, que está curtindo, compartilhando, acompanhando nós aí nesse programa abençoado. Obrigado, pastor Jefferson Brito, por estar aí comigo mais uma semana neste podcast. Sabemos aí que semana passada tivemos aí alguns eventos aí atípicos, né? Um retiro jovem aí da igreja da nossa pastora Helena Depo, da Templo dos Milagres. E quero te passar a palavra aí. Já deixar um recadinho, curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Tá contigo, meu pastor. Gente, boa noite, graça e paz, Felipe. Graças a Deus, estava com saudade já de gravar, né? Tenho certeza aí que o pessoal estava até aguardando, esperando esse momento. Semana passada não teve como a gente gravar, estávamos ali realmente no retiro, foi uma bênção, retiro de jovens. Retiro de jovens foi um retiro de carnaval, retiro Peniel, né? Ali da nossa matriz da Igreja Templo dos Milagres, lá em Guarapari, no Espírito Santo. Foi bênção de Deus. Mas hoje já estamos de volta aqui na Terrinha, na Bahia, em Pouso da Mata. Falando nisso, já teremos aí a inauguração, né? Teremos a inauguração da igreja, agora a igreja física, templo físico, né? Aqui na Glória a cidade, Deus. em Pouso da Mata, e será uma bênção com certeza, né? Já vai estar aí tá programado, vai estar vindo uma caravana de Guarapari, da nossa matriz, estarão conosco. Pastora Helena Depo, nossa pastora presidente, vai estar trazendo a poderosa palavra de Deus, fazendo aqui o ato da inauguração da igreja e vai ser bem. Estamos na expectativa aí para o dia 12 de março, para esse dia, né, que será a inauguração oficial, então, do Templo dos Milagres aqui em Poços da Mar. Glória a Deus, que o nome de Deus seja glorificado, vai ser bênção. Tava mais que na hora, né? De abrirmos aí um templo aí na famosa Poço da Mata aí na Bahia, para edificar vidas, né, pastor? E hoje, qual vai ser o tema hoje nosso, pastor? Espírito Santo? Espírito Santo, né, o Paracletos, seu glória. Glória a Deus. Vamos falar hoje um pouco do Espírito Santo sobre a nossa vida, o como ele é eficaz e necessário, e que Deus também, através da vida de Jesus Cristo, trouxe o nosso Consolador para não nos deixar sós até a vinda do nosso querido e amado Jesus Cristo, né, pastor? Então, neste momento, quero te passar já a palavra aí para nós entrar no nosso âmbito espiritual e nos ligando com Deus, que hoje é um tema bem importante, forte para nós, né? O Espírito Santo, o quão ele é bom na nossa vida e como ele nos ajuda, né? Nas questões diárias da nossa vida. Tá contigo, meu pastor. Vai trazer referências da palavra e deixar contigo nesse momento aí a palavra. Verdade, verdade. As maiores referências virão do Rio Grande do Sul hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vamos lá então para o nosso diálogo de hoje. Eu trouxe uma referência aqui para nós iniciarmos, está em João, capítulo 14, versículo de número 15, aonde Jesus vai dizer o seguinte: se vocês me amam, olha, já chega aqui falando sobre o amor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem é este consolador? Aí Jesus vai relatar. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, muito interessante para a nossa introdução de hoje, Felipe, estes versículos aqui, Jesus vem com uma promessa, lançando aí o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus já estava aí quase voltando para a glória, voltando para casa, né? Então ele precisava aí falar um pouquinho daquele que desceria quando ele subisse. Porque enquanto ele estava ali,
era com ele que estava desenvolvendo aí os seus discípulos, ele que estava ensinando, ele que estava consolando nos dias de dificuldade, nos dias que eles estavam meio perdidos. Então, o próprio Cristo, o próprio Jesus, né, vinha e trazia ali, supria as necessidades dos seus discípulos. Agora, está chegando o dia dele voltar para casa. Então, precisa descer um outro ser. Um outro ser precisa descer do céu para desempenhar o que Jesus estava desempenhando aqui. E este ser, então, seria o Consolador, ou seja, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. É comprovado na Bíblia, essa declaração, ela é comprovada na experiência humana, né? Porque as Escrituras, elas vão, o que elas vão fazer? Elas vão relatar um episódio, Felipe. Nos primeiros dias da igreja em Jerusalém, quando Ananias e Safira, eles vão tentar enganar. E o Espírito Santo vem e revela ao apóstolo Pedro que aquele casal estava mentindo. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 3 ali, você vai ver. O versículo diz assim: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então aqui a gente vai ver o seguinte, que a deidade do Espírito Santo, ela está implícita na do Pai e na do Filho. Ela é a mesma nas três pessoas. Não separa, mas pertence à mesma essência divina do único Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns atributos do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, que Jesus ele foi muito claro, para ele subir, o Espírito Santo precisava descer. Então, Felipe, os atributos do Espírito Santo, a gente vai ver que existem 3 atributos pertencentes sobre cada uma das pessoas da Trindade, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença. A onipresença. Esses atributos, eles foram confiados ou entregues, conferidos, né? Eles não foram, aliás, entregues ou conferidos a anjos e nem a homens, ou seja, os homens não têm e nem os anjos. Essa onipotência, nem a onipresença e nem a onisciência. Então a gente pode entender que a onipotência é que todo o poder que há no universo físico ou espiritual tem a sua origem em Deus. Essa é a onipotência. Ou seja, aquele que tem todo o poder. Né? Felipe, se quiser interromper, pode interromper. Não, tá tranquilo. Então, essa é a onipotência. O poder do Pai é o mesmo poder existente no Filho e no Espírito Santo. Então, em sua onipotência, o Espírito Santo faz aquilo que lhe apraz. Porque ele pode, tanto por intermédio do ser humano, realizar milagres, prodígios. Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhança, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então a gente vai ver que, pelo poder do Espírito Santo, muita coisa pode acontecer. Ou seja, pela sua onipotência. Porque é o Espírito Santo de Deus. Não é qualquer espírito. Não é outra coisa, qualquer outro ser. Não, é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero começar aqui a chamar a atenção de quem vai estar com a gente nessa live, nesse podcast. Porque se o Espírito Santo tem poder, ele pode realizar
tudo aquilo que lhe apraz. E será que nós, como seres humanos, como homens de Deus, nós estamos entendendo qual é o desenvolvimento, a desenvoltura desse poder do Espírito Santo, o papel dele em nós, que ele pode fazer, que ele pode. E se ele não está conseguindo fazer, é porque alguma coisa está em falta em nós. Então eu quero declarar aqui, diante da onipotência, que está sobre o Espírito de Deus também, está na hora do ser humano entender e deixar o Espírito Santo ter o seu valor dentro de nós. Porque, às vezes, nós queremos buscar um grande avivamento, trazer para nós línguas estranhas, variedade de línguas, pular no Espírito, mas não basta isso em nossa vida. O Espírito Santo tem muito mais do que isso. Os seus atributos é a onipotência, gente. A onipotência é aquele que tem todo o poder. Está o poder na mão do Criador, na mão de Deus. E se o Espírito Santo pode fazer o que lhe apraz, então nós temos muito que compreender que ele precisa trabalhar dentro de nós, por intermédio de nós, para que as coisas venham a acontecer. Milagres, prodígios. Aí a gente vai naquela velha história que a gente está acostumado a ouvir. Ah, parece que a igreja esfriou. De tantos anos para cá não acontece mais. Isso e aquilo. Gente, será que foi isso mesmo que aconteceu? Ou a gente não está mais deixando essa onipotência trabalhar por intermédio de nós? Eu gostaria que você entendesse, você como igreja, começasse a entender que essa onipotência, ela continua existindo. Ela tem o poder de trabalhar muito através de você, porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos santuário, morada, é isso, né? Santuário de Deus, morada do Espírito Santo. Então, Jesus faz um pedido, o Pai atende o pedido, o Consolador ele desce, mas ele desce cheio dos seus atributos. E os seus atributos que estão nele precisa ser desenvolvido aonde ele está fazendo morada, aonde ele mora. Você não desenvolve coisas dentro da sua empresa, você não desenvolve coisas dentro da sua casa, você não desenvolve coisas na sua igreja. O Espírito Santo precisa desenvolver coisas dentro de nós também, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos, para que ele possa fluir em nós, emanar coisas que possam ser feitas por o palpável de nossas mãos. Porque nós recebemos. Nós, pela misericórdia do Senhor, nós que aceitamos a Cristo na nossa vida e conhecemos esta verdade que ele falou aqui no versículo que eu li, nós que amamos, nós que guardamos os mandamentos, nós recebemos o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra em nós, a nossa vida ela é completamente mudada. Jesus, no seu batismo nas águas, o Espírito Santo vem em forma de pomba. Ali já tinha um sinal, já havia um sinal sobre a descida do Espírito Santo. Mas ele ainda não estava manifesto. Mas vem um sinal. O próprio Espírito de Deus se apodera da vida de um homem chamado Davi quando ele é ungido a rei. 1 Samuel 16:13, se não me falha a memória. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, quando o Espírito Santo se apodera de nós, ele vem com seus atributos. A igreja só vai triunfar se o Espírito de Deus desenvolver em nós os seus atributos, desenvolver em nós tudo aquilo que ele tem, porque ele é santo. Então, cabe a nós, eu e você, deixarmos o Espírito de Deus conduzir, trabalhar na nossa vida, desenvolver em nós aquilo que ainda não foi desenvolvido. Cabe a nós deixar ele fazer o seu papel em nós. E nós veremos a igreja triunfar.
E nós veremos a igreja marchar, e nós veremos os milagres acontecer, os prodígios e maravilhas continuarão acontecendo. Se o Espírito Santo conseguir desempenhar, desenvolver tudo aquilo que ele tem nele para desenvolver dentro de nós. Glória a Deus. Esse é o primeiro atributo que eu gostaria de deixar registrado aqui para todos que estão conosco. Não sei, Felipe, se tem alguma colocação aí. Não, eu tenho, claro, com certeza eu estava deixando tu concluir o teu raciocínio pelo fato dos atributos, né? Tu deu todas as características, toda a introdução do Espírito Santo, né, revelada a Trindade, e mencionou algumas coisas que eu estava esperando que quando Deus está no negócio ele começa a encaixar. Já estou sentindo a presença. Glória. Então, tu falou de batismo, tu falou de um certo esfriamento da igreja, e uma das menções aqui que eu tenho, que eu separei para falar um pouco do Espírito Santo, né, é que a gente volta lá na premissa, lá no início, quando você mesmo falou sobre Jesus subir para que o Espírito Santo pudesse descer. Então já foi deliberado o Espírito Santo sobre nós, mas tem um porém, a gente sabe que tem algumas questões a qual a gente precisa, nós, seres humanos, tomar atitudes para que o Espírito Santo venha se revelar dentro da gente. Porque a gente sabe que Deus é educado, o Espírito Santo é educado, ele não invade, ele não chega arrombando, ele pede para entrar, ele nos conforta, ele nos ajuda. E mediante a tudo isso, eu quero voltar lá no início, que a gente fala sobre a habitação do Espírito Santo, que você mesmo falou, pastor. Onde está ali em 1 Coríntios 3,16, onde ele faz uma menção, nos dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, confirmando a palavra a qual você mesmo falou sobre o esfriamento, né? Acredito que a igreja não é a maior culpada disso, talvez somos nós, que esquecemos que quando a gente se batizou e aceitou, a gente deu liberdade para o Espírito Santo agir sobre a nossa vida. E acaba que a gente esquece do primeiro amor. Às vezes a gente esquece que o Espírito Santo dentro da nossa vida nos traz experiências a qual ele nos revela coisas muito mais proximidade com Deus, onde nós podemos sentir muito mais a presença de Deus, onde nós podemos ter uma, como é que eu posso dizer, uma conexão mais forte com Deus, onde a intimidade conduz a pessoa para a revelação da sua vontade e principal para compreender a palavra de Deus, para nós que nós venhamos ter como é que eu posso dizer assim, andar mediante a vontade de Deus, tendo uma compreensão e entendendo o propósito de Deus através da nossa vida, que vai muito do que tu acabou de falar, a onipotência, aonde nós vamos sentir, aonde nós damos a certa liberdade para o Espírito Santo agir dentro de nós, que é a primeira parte lá quando a gente se batiza, aceita ser uma nova criatura perante Deus, aonde nós começamos a ter um relacionamento maior com o Espírito Santo. As nossas buscas, as nossas entregas, os nossos devocionais, aonde nós damos liberdade para entender mais do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então eu queria deixar essa primeira parte aí que tu frisou sobre as premissas aí do Espírito Santo, complementar com essa passagem. Tá bom, pastor? Em termos da questão também assim, mas o que eu devo fazer, como eu devo fazer, eu não consigo, eu não aprendo. Eu leio, a gente ouve muito isso, principalmente nós aqui que estamos nesse ramo, que estamos no ramo do pastorado, ouvindo pessoas, aconselhando pessoas. Eu não consigo compreender a palavra, eu não consigo entender certas coisas da área da minha vida, por que minha vida está assim, por que está dessa forma. Gente, deixa eu te lembrar uma coisa. O primeiro atributo foi a onipotência. O segundo atributo, revelado aqui, nós vamos ver que o Espírito Santo também, ele tem a onisciência. Ou seja, o Espírito Santo, do mesmo modo que o Pai e o Filho têm total conhecimento de todas as coisas, a sua sabedoria é infinita, singular e indescritível. Então, o Espírito Santo tem a onisciência, tá certo? Então, ele sabe todas as coisas. Pela presença de Deus, o seu Espírito, ele sabe todas as coisas. Então, nós vamos entender, Felipe, que este Espírito está sobre nós, é o Espírito Santo, é o Consolador, é o mesmo que desceu do céu e ainda habita
sobre nós. Ele está dentro de nós. Já citaste aí o santuário, nós somos a morada do Espírito Santo. Gente, quem não gostaria de ser casa de Deus, morada de Deus? Olha que interessante isso. Então, tudo isso nós temos que compreender, só um pouquinho. Se o espírito da ciência, aquele que sabe todas as coisas, além de ser o poderoso, que tem o poder, a onipotência, ele também tem a onisciência, ele pode passar algo para mim. Não é possível que eu, você, vamos dizer, vamos falar o português, um Zé Ninguém, que não tenho conhecimento, que não consigo me aprofundar, que fica tudo muito difícil. Gente, aí eu tenho que compreender o seguinte: o espírito da sabedoria, da ciência, mora dentro de mim. O que acontece? Eu preciso me colocar para que ele desenvolva a base do conhecimento, da sabedoria, da sua ciência em mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte, assim como nós falamos da onipotência, a onisciência é a mesma coisa. Ele está em nós. E nós queremos buscar o conhecer, é pedir para que ele desbloqueie a nossa mente. Tem pessoas que têm a mente bloqueada. E tu falaste uma coisa muito certa. Ele não faz nada se nós não autorizarmos. Ele não vai arrombar coração, ele não vai chutar, ele não vai... Não, ele não vai fazer isso. Se tem alguém que é educado, é a pessoa do Espírito Santo. Todo ser celestial, ele tem uma educação. Ele é educado, Deus é educado, Jesus é educado. O Espírito Santo é educado. Eles têm a sua hierarquia celestial. Então, com toda a sua educação, ele aguarda, ele espera, ele poderia fazer tantas coisas em nós e por nós, mas ele sempre vai aguardar o seu momento. Quando nós nos identificarmos, quando nós trazemos a nossa identidade e dizer: Espírito Santo, estou aqui, preciso de ti, eu quero buscar, eu preciso de sabedoria, eu posso trazer aqui para você hoje uma ótica minha, como eu gostei para entender muitas coisas pela palavra. Quando eu iniciei meu ministério pregando, eu demorei para entender, mas eu nunca deixei de pedir ao Espírito Santo para que ele esclarecesse. E hoje muita coisa ele já esclareceu na minha mente. Tudo vai da busca. A busca. Ele é o Consolador. O que é o Consolador? Aí nós vamos para Mateus: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Quem vai consolar? O Espírito Santo. Então, bem-aventurado, feliz. Felizes aqueles que choram. Uau, eu estou chorando de tristeza. E aí a palavra vai dizer que eu sou feliz porque eu estou chorando de tristeza, porque me aconteceu algum incidente, eu estou muito triste, e aí eu choro. Você é um bem-aventurado. É bíblico. Por quê? Porque quando você desperta o choro de tristeza, existe o Consolador. Aí ele vem com esse papel e vai desempenhar em você o quê? Consolo. Que você está sensível a ele. Quem no seu momento de dor e de tristeza não recorre a Deus? Qual é o crente que no momento de dor e de tristeza, de choro, não vai dobrar o joelho, não vai se jogar no chão e não vai clamar a Deus e não vai buscar o Espírito Santo? Hein? Então a gente vai fazer isso e aí ele vem. Que nem o louvor. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Aqui. Ele vem. E aí, pronto. E a sua onisciência é a mesma coisa. Então, quando te faltar conhecimento, só tem uma coisa. Tem gente que acha que vai se atirar, vai se deitar, e Deus vai esclarecer tudo, e não é assim que funciona. Existem critérios para que os atributos do Espírito Santo venham a ser desenvolvidos, e um dos critérios é você se dedicar. É dedicação. Gente, dedicação.
Não espere que o Espírito Santo vai fazer tudo por você. Ah, porque Deus sabe, porque Deus sabe, porque Deus sabe. É claro que ele sabe, nós estamos falando da sua onisciência agora. Então ele sabe todas as coisas. Mas ele espera a nossa atitude para que ele possa agir por meio da sua ciência, da sua onisciência. Então, levante-se e tenha atitude. Quando o Espírito do Senhor vem para falar com um homem, Ezequiel, né? E ele vai dizer: põe-te em pé e eu falarei contigo. Não sei se ele estava. Eu já ouvi que ele estava sentado, já ouvi que ele estava deitado, não sei, mas ele não estava em pé. E Deus precisava o quê? Ele se posicionasse, porque ele precisava falar com ele, tete a tete, precisava falar alguma coisa, precisava mostrar. E hoje não é diferente. O Espírito de Deus tem muito para falar conosco. O Espírito Santo está aqui, está pronto, está apto, sempre preparado para falar conosco. E a gente quer ouvi-lo, a gente quer senti-lo, a gente quer que o atributo dele esteja funcionando em nós. Porém, a nossa posição precisa ser tomada. Enquanto nós ficarmos sem tomar a nossa posição de homens de Deus, de mulheres de Deus, ficar só naquele negócio que está ruim, que está difícil, meu Deus do céu, e olha o que está acontecendo, e é guerra, e é isso, e é Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Isso é óbvio, gente. Mas e a tua posição diante disso? Para que o Senhor venha desenvolver algo a mais na sua vida, para você sair aos quatro cantos do seu bairro, para fazer algo diferente, para fazer algo novo. Deixa o Espírito da ciência tomar conta da tua vida, para que algo novo você possa se levantar e você possa fazer. Não espere pelo seu pastor, não espere Deus levantar um missionário diante de você, na sua frente. Você tem o Espírito Santo e você pode fazer. E só frisando, né, pastor? Uma passagem aí que fala bem menção do que tu tá falando sobre atitude, sobre a gente fazer algo, é ali em 1 Coríntios 12, 7, né? E diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para que for útil. Então, se tu não tá buscando, se tu não tá tentando fazer algo diferente, se tu tá se sentindo cômodo, no raso, a manifestação do Espírito não vai estar na tua vida, não vai agir, não vai ser sentido a manifestação do Espírito Santo sobre a tua vida. Então, automaticamente, vai acontecer tudo isso que o pastor falou. Ah, reclamando de guerra, tá achando que tá ruim, tá fraco, não sei o que lá. Porque como que tu tá buscando a manifestação do Espírito Santo sobre a tua vida? Para qual? Ela tá sendo útil? Então, basicamente a menção do que tu acabou de falar, né? É isso, gente. Eu acho que a minha opinião aqui ela não vai muito em palavras bonitas, viu? Mas é o que a gente percebe, é o que a gente sente. A igreja não pode mais ficar ofuscada, apagada. Só, às vezes a gente vai para a rede social ali, a gente só vê, ora por mim, porque tá isso, tá assim, tá assado. Você é um servo, você é uma serva, você é um filho de Deus. É claro que nós vamos orar uns pelos outros, mas prove, deixa o Espírito Santo mostrar a você o que ele ainda não conseguiu mostrar. Desenvolver em você, pela sua onisciência, o que ele ainda não conseguiu desenvolver. Ele tem muito para fazer, ele sabe todas as coisas. Então, um pouquinho daquilo que ele sabe, um pouquinho só, talvez, ele possa mostrar na tua vida. E pode ser por intermédio desse podcast, que ele vai trabalhar na sua vida, ele vai mostrar coisas novas para você. Mas você tem que estar com o seu olhinho aberto, teu olho espiritual aberto, teu ouvido espiritual aberto, a tua mente tem que estar aberta, teu coração tem que estar pronto para receber tudo isso. E outra, o Senhor, ele quer falar e continuar falando com a sua igreja, e a sua igreja tem que estar preparada para ir e fazer. Porque aí a gente vai lá, eu tenho fé, mas a fé sem obra, ela não funciona, porque tudo é uma engrenagem. Então o espírito está pronto, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uau, a carne é fraca, gente, claro que a carne é fraca.
porque a gente é descendência, né, adâmica, aí vem lá toda uma história, não vamos entrar no mérito agora, porque Adão pecou, e aí vem vindo, e vem vindo, vem vindo. Gente, a carne pode ser fraca, mas existe o Espírito para vivificar, ou seja, trazer novamente a vida. Ezequiel 37, poderei eu fazer desses ossos um grande exército? Claro, claro, vai voltar à vida. Então, se tem alguém que está conosco aqui, nós já vamos fazer um break, mas se tem alguém que está conosco aqui nesse podcast agora, que está se sentindo já num vale de ossos, você já está seco, está ressequido, acabou, não tem mais tendão, não tem mais nervo, não tem mais vida, não tem mais nada, o Espírito de Deus vai voltar para a sua vida. O Senhor vai fazer as carnes voltarem, os nervos voltarem, os dedos vão se mexer, você vai começar a funcionar, coração vai bater novamente, ele vai soprar o Espírito Santo sobre você. O Espírito de Deus vai se apoderar da tua vida e você não vai voltar a ser quem você era, você vai ser muito melhor do que um dia você foi. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Baseado na Escritura e baseado naquele que tem todo o poder, na onipotência do Espírito Santo e também na sua onisciência. E depois, no próximo bloco, nós vamos falar da sua onipresença, para a gente encerrar e não ficar muito grande nosso podcast. Voltando no breakzinho, pastor, dá a conclusão aí do tópicozinho que estava fazendo aí com uma menção da palavra de Deus para nós. Vamos lá então, gente. Eu quero só concluir aqui sobre a onisciência. Salmo 139 vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Conhece os homens profundamente. Então, teria muitos versículos aqui, nós temos muitas bases de versículos para falar sobre a onisciência, né? Mas eu quero deixar frisado esse aqui, e o que mais me chama a atenção é quando nós entendemos que a palavra nem chega ainda à nossa língua e o Senhor já a conhece. Olha que interessante. Para ver que se nós deixarmos realmente as condições para o Espírito Santo manifestar os seus atributos em nós, a nossa vida é outra. O entendimento muda, a maturidade chega e a gente vai desenvolver. É claro, são pessoas e pessoas. Há quem consiga, há quem ainda não conseguiu, mas vai continuar buscando até alcançar o seu critério, até alcançar aquilo que almeja, aquilo que deseja. Sabe que eu gostei muito essa semana, eu acredito, se eu não me engano, eu estava em viagem, voltando de viagem, e a minha mãe, ela começou a falar comigo, porque ela me perguntou sobre qual seria o melhor dicionário para ela comprar, bíblico, uma Bíblia de estudo que ela quer renovar, comprar uma outra Bíblia, uma Bíblia de estudo para ela começar a estudar e desenvolver. Isso para mim foi uma felicidade só. Eu estava ainda no ônibus, eu recebia a mensagem. Então isso me deixou muito feliz, porque eu estou vendo assim, não existe idade para querer buscar conhecimento. Você pode começar desde a infância, quando começa lá na escola, aprender, e nem eu, foi meu caso. Eu comecei buscando conhecimento desde a minha infância na escola bíblica, ouvindo as minhas professoras. Eu não sabia ler, não sabia escrever, mas eu ouvia as minhas professoras contar história bíblica. Então eu tinha audição. E ali eu comecei a aprender, desde pequeno. E assim vai indo. Então hoje eu vendo minha mãe fazendo isso, para mim é uma alegria muito grande, porque ela quer se aprofundar, ela quer buscar mais de Deus. Ela sabe que o Espírito Santo ele tem muito, pela sua onisciência, ele tem muito, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. O ser humano nunca vai chegar a isso, a saber tudo, porque isso não é de nós.
Não é, isso é do céu, isso não é daqui. Mas tudo que o Espírito de Deus tiver a liberdade, a autonomia, nós demos a Ele, dele nos ensinar, Ele vai nos ensinar. Então, eu achei muito bacana isso, e eu aconselho você, busque conhecimento de Deus, busque leitura, busque livros. Eu ganhei aqui um livro muito lindo. Pode mostrar? Não. Não está cortando o teu áudio. Pode mostrar, pode mostrar. Glória a Deus. Eu ganhei um livro muito lindo aqui da minha pastora, vou mostrar aqui, ó, Ansiedade e Perdão, do escritor Miguel Mar. Muito bom esse livro, já estou finalizando a leitura dele. Veio aqui um outro junto, O Maior Sofrimento de Jesus. Esse aqui eu ainda não peguei para ler, quem está lendo ele é minha esposa. E então a gente vai se aprofundando em conhecimento, né? Eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu não preciso de livro, o meu livro é a Bíblia Sagrada. Ok, se você acha que está tudo certo, ler só a Bíblia Sagrada, aprofunde-se na Bíblia Sagrada. Eu não vou condenar você, entendeu? Agora, a leitura, ela desenvolve muito a nossa mente. Então, tudo isso vale o conhecimento. Então, gente, esse vamos passar agora para o próximo tópico, para nós não deixar muito grande aqui a podcast. Mas esse é o meu conselho para você. Busque e deixe o Espírito de Deus fazer, porque ele tem muito para fazer sobre a sua vida. Nós vamos entender aqui o último atributo, que é a onipresença. A onipresença vai nos provar, ela vai nos provar que ele está em todos os lugares, né? Se ele está em todos os lugares, tome cuidado. Você é filho. Tome cuidado, você é crente, você é um cristão. Tome cuidado, você está buscando ir para o céu. Ele está em todos os lugares. Ele penetra em todas as coisas. E ele vai muito além, muito dentro do nosso entendimento. Porque ele está presente em toda a parte. Então, gente, não tem como escapar, literalmente não tem como escapar dos olhos de Deus e não tem como escapar da presença do Espírito Santo, não. Não tem. Ele não se divide em várias manifestações, porque a sua presença ela é total em cada lugar onde ele estiver. Aí Salmo 139 diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo. Gente, meu andar, meu deitar, e tu conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra de Deus é esta. O Senhor está em todos os lugares, porque lá ele está. Se toma as asas da alvorada, se detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Então você já sabe, não tem como fugir, escapar, se esconder da presença do Espírito Santo. Não tem. Eu quero aproveitar, nós estamos falando de onipresença, eu quero dizer para você, quando nós estamos em dúvida se o Espírito Santo está em nós ou não está, ele sempre vai estar nos observando. Agora, nós sabemos que ele não habita
em templos que estão contaminados pelo pecado. Quando eu falo templo, eu falo da morada dele. Mas mesmo que ele não habite dentro de você por você ou eu estarmos no erro, ele está próximo de nós. Pela sua onipresença. Então não tem para onde, aqui o salmista já falou, não tem para onde correr e a presença e o Senhor não saiba aonde nós estamos. Então ele sabe tudo. Então eu digo para você, crente, cristão, homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, ele está vendo tudo. Agora eu trago e faço aqui um alerta. No começo do podcast nós falamos que tem pessoas que se assustam e que falam que Jesus está voltando. E Jesus vai voltar. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele vai voltar. Ele está buscando o seu povo, mas vai chegar o dia em que ele virá buscar aqueles que estarão guardando os seus mandamentos, a sua palavra no coletivo. Isso nós temos garantia com base bíblica. Ele virá. Agora, como está a sua preparação para esse dia? Isso vale para a onipresença. Se ele está em todos os lugares, ele está te acompanhando, ele está vendo o que você faz. Então nós sempre temos um ser celestial que nos observa. Então o meu alerta é este. Cuidado com aquilo que você está fazendo. Não brinque com as coisas sérias do Senhor. Leve o que é de Deus a sério. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não espere usando a palavra ou a frase quem tem promessa não morre. Tome cuidado com essas coisas. Tome cuidado com essas coisas. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Mas aquele que recebeu a promessa também tem que ser fiel para que o cumprimento de quem prometeu possa verdadeiramente acontecer. Porque é um conjunto. Deus trabalha em nós um conjunto. O Espírito Santo trabalha em nós em conjunto, gente. Nós sempre vamos ter que funcionar, fazer a nossa parte e ele vai fazer a dele. Nós fazemos a nossa e ele faz a dele. Nós fazemos a nossa e ele faz a dele. Quando a gente erra, ele está ali para nos perdoar, está. Só que isso não pode ficar se repetindo, se repetindo, se repetindo. O mesmo erro, todo dia, toda hora, o mesmo erro. E o pedido de perdão, o pedido de perdão, o pedido de perdão. Tem que haver um arrependimento total. Tem que haver um verdadeiro arrependimento. E aí nós vamos nos livrando daquilo que nos impede, ou que impede o Espírito Santo de desenvolver os seus atributos em nós. As suas manifestações em nós, que são os nossos pecados, as nossas iniquidades, nossas falhas. Embora o Senhor levou sobre ele. Levou. Levar não significa tirar. Ele não tirou, ele apenas levou. Então ainda está aí. A gente ainda erra. Mas nós precisamos hoje dizer, Espírito Santo, pelos teus atributos, não adianta, eu perdi. Vamos declarar assim. Eu perdi. Não adianta eu querer resistir mais contra a tua presença, não adianta eu querer resistir contra o teu querer, contra aquilo que tu quer fazer em mim. A partir de hoje, levanto minhas mãos e me rendo, me entrego a ti. Faça de mim o que tu queres. Aleluia. E você terá uma vida nova. Sabe quais serão as tuas consequências quando você fizer isso? Bênçãos sem medidas. Suas consequências, e quando nós erramos, são consequências ruins, mas quando nós acertamos, são consequências boas. Você está plantando, e aí, não vamos entrar em questão de lei de semeadura.
mas pela onipresença do Espírito Santo, tome cuidado. Ele está vendo o que você faz de bom e o que você faz de ruim. Não adianta esconder. Não há como esconder. Não há. Não há esconderijo para depois querer justificar. Não há. Porque ele está vendo. Ele nos acompanha. A Bíblia diz que ele ainda vai gemer com gemidos inexprimíveis muitas vezes. Eu acredito que uma pessoa, quando ela vai chorar ou gemer com um gemido dessa maneira, dessa forma, é porque ela está expressando algo muito forte. Muito forte. Então eu quero te dizer assim, para finalizar minha parte aqui, não esqueça desses atributos do Espírito de Deus. E deixa ele desenvolver tudo que ele tem dentro da sua vida. O Senhor tem projetos para você. O Senhor tem projetos grandes. Mas você tem que deixar acontecer. Para com esse negócio de querer fazer tudo sozinho, sem ajuda, não preciso, eu sou mais eu, e isso e aquilo. Não, na força do seu braço, não. Não. Apenas libere para o Espírito de Deus habitar em você. Seja você, a partir de hoje, a habitação do Espírito de Deus. Assim, quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele se apoderou da vida de Davi, logo em seguida este homem começou a conquistar. Você vai lendo a história dele, depois que ele foi ungido pelo profeta Samuel. E você começa a ler, depois que o Espírito Santo se apodera da vida dele, começa uma vida de conquistas. Então, que o Espírito de Deus possa vir sobre você para que você comece a conquistar, para que aonde você pise, algo do céu venha acontecer, vidas venham ser impactadas. O Atos 2 começa a ser desenvolvido dentro de você e você contagie pessoas por esta presença que não está só em você, mas também pode ser pregada e pessoas poderão aceitar a Cristo e receber também esta presença. Contagie pessoas com Atos 2 e aí você vai sentir o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, e o verdadeiro avivamento tem que ser completo. É transformação, é renovo, é vida nova, é andar com Cristo, é estar com a palavra dele dentro de nós e o desenvolver do Espírito de Deus a cada dia, cumprir com o seu papel de consolador, porque se fosse assim não precisava ele ter descido, se ele não tivesse um papel a cumprir em nós, desempenhar em nós, ele não precisava ter descido. Cristo, Jesus, ele não precisava ter clamado a Deus para que Deus enviasse ele. Se ele veio, é porque ele precisa desenvolver o seu papel. E ele só vai desenvolver o seu papel naquele que for sensível e deixar ele fazer o que ele tem para fazer através da sua vida. Glória a Deus. Eu tô transbordando aqui. Eu quero deixar da minha parte assim, ó, abre teu coração, deixa o Espírito Santo fazer morada, deixa ele trabalhar na tua vida, deixa ele transformar de dentro para fora, deixa Deus agir. Através do Espírito Santo, Deus vai mostrar grandes coisas, vai revelar o oculto dele, vai revelar toda a obra dele sobre as nossas vidas, a qual tem prometido a herança do céu, a salvação. Deixa o Espírito Santo te transformar, que a tua vida vai ser muito melhor. Ele vai te revelar coisas ocultas, ele vai te capacitar nos dons, tu vai estar mais próximo de Deus, a tua vida vai ser muito melhor. Então, assim, a gente deixa esse recado aqui, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, deixa ele entrar, invadir o teu ser, te transformar, te gerar uma nova criatura, para que tu venha ser cada vez mais ser cheio do poder de Deus, onde Deus possa te usar como instrumento através dele, para que vidas venham a ser impactadas através da tua vida. É o nosso recado hoje. Pastor, demais a tua palavra, assim, ó, conhecimento total. Eu fico grato por dividir contigo esse tempo, que a gente pode sentir demais a presença de Deus na tua vida, que a gente sempre saia daqui cheio, impactado através da tua vida, escutando essa palavra do céu, e que ele continue sempre estando contigo nesse propósito aí, te enchendo cada vez mais, que essa palavra venha se renovar sobre a tua vida todos os dias, e que tu venha ser cheio do Espírito Santo, tu e a tua casa, teu lar, e é o que eu te agradeço neste momento.
Amém, Felipe. Amém. Obrigado. Tudo é pela graça, pela misericórdia do Senhor, né? Eu quero agradecer também já a cada telespectador, aqueles que estão com a gente, que comentam, que curtem a página, que estão dentro das nossas redes aí, que não é administrada por mim, né? É pela nossa aí assessoria, graças a Deus. Não administro, apenas venho aqui para ministrar, né? Fazer o nosso bate-papo, falar um pouquinho das coisas de Deus, trazer aquilo que o Espírito Santo também coloca em nosso coração. Olha aí, vem ele de novo. Coloca em nosso coração, ministra para que a gente venha então falar. Porque antes mesmo de nós falar, ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Então, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Felipe, mais uma vez, por estar junto nesse trabalho, nesse propósito, né, e que vai seguir aí. Eu creio que sem data definida para encerrar. Um tempo indeterminado, em nome de Jesus, que possa seguir esse trabalho e a gente venha alcançar muitas pessoas, muitas vidas que possam ser convencidas, não por nós, carne, mas pela palavra liberada. Eu sei que esta palavra é a palavra que convence. Então, que Deus abençoe mais uma vez a tua vida, Felipe, tua família, Obrigado. teu lar, Amém. o ministério e também aí a todos os nossos amigos que estão conosco aqui, em nome de Jesus. E uma boa noite a todos vocês. Até o próximo podcast. Olha, Amém. tem coisa boa.